A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que se encontra em Abacuque, capítulo 3, do versículo 17 ao 18, que diz: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Veja aqui o que esta palavra de Deus diz ao nosso coração. Ainda que haja uma escassez, ainda que não haja nada, ainda que falte algo, ainda que esteja passando por momentos difíceis, ainda que esteja passando por tribulações, por aflições, todavia devemos nos alegrar no Senhor. Esta é a palavra que Deus traz para a minha vida e para a tua vida. E veja que este versículo é um versículo muito lindo, que quando nós lemos, nós ficamos esperançosos, nós ficamos felizes, mas quando nós vamos praticar este versículo é um pouco difícil, porque o ser humano muitas vezes só quer adorar a Deus quando está passando por maravilhas, ou quando se cumpriu uma promessa de Deus, ou quando aconteceu um milagre de Deus na sua vida. Quando se está passando por momentos difíceis, muitas pessoas não querem adorar a Deus. E este versículo nos mostra como nós seremos um verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador, quando se está passando por momentos difíceis, se alegrar no Senhor da nossa salvação. Sabemos que a nossa salvação está com o Senhor Jesus. Por isso nós devemos nos alegrar, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. Nós sabemos que o que Ele passou, hoje ninguém passou. Hoje, por mais que esteja difícil qualquer situação, mas ninguém está passando por tudo aquilo que Jesus passou. Veja como Deus, Ele me ama e ama você. Veja como Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas. Veja que Deus, Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja essa oportunidade que Deus nos deu. Aí está, quando nós pensamos em Jesus, quando nós sabemos que Ele é o nosso Salvador e que a nossa salvação está com Ele, é muito fácil a gente adorar a Deus, porque a gente sabe que o nosso Redentor vive. A gente sabe que Deus, Ele viverá para sempre. Nós sabemos que Jesus está à destra de Deus Pai. Nós sabemos que Jesus, Ele é o vencedor. E por isso nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Veja que quando nós estamos passando por momentos difíceis, é muito difícil se alegrar no Senhor, porque nós só começamos a olhar para o problema, para o gigante, para aquela situação que nós estamos passando, nós só conseguimos olhar para tudo aquilo terrível que está passando em nossas vidas e nós esquecemos de Deus. Por isso esta palavra, como toda palavra que existe na Bíblia, como a palavra de Deus, o Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus, nós sabemos que nós temos que viver, que nós temos que praticar, não somente ler. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas que nós devemos praticar a palavra de Deus. E quando muitas pessoas estão ali lendo a palavra de Deus, acham aquilo tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, mas quando vai viver, sente uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque começa a olhar para o gigante, para os problemas, começa a olhar para a sua vida, começa a olhar para a situação e esquece de olhar para Deus, esquece de olhar para o alto, esquece de olhar para a parte espiritual. Nós temos que focar a nossa vida na nossa área espiritual. Quando a gente se inclina para o Espírito, nós começamos a entender mais o Evangelho de Deus, nós começamos a ter força, nós começamos a ter mais fé e começamos com esta força que Deus nos dá através do Espírito Santo. Nós começamos a praticar a palavra de Deus sem dificuldade. Veja o que Deus ele está dizendo. O segredo é olhar para o alto, olhar para Jesus e não olhar para o gigante, para o problema. Veja que aqui neste versículo fala, ainda que haja uma escassez, ainda que haja coisas horríveis, ainda que ele não veja solução, ainda que esteja passando por momentos de tribulações, todavia ele se alegrará no Senhor. Assim nós devemos ser, nós devemos nos alegrar no
no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Deus, Ele tem a nossa vida em suas mãos, é Ele que cuida de nós. Nós somos criatura e Deus é o Criador. E quando a criatura entende que precisa de um Criador, de um Deus todo-poderoso, que pode fazer tudo aquilo que o homem não pode fazer, que pode fazer milagres, que cumpre as promessas, um Deus reto, um Deus perfeito, que tem a sua soberania acima de tudo e de todos. Quando o ser humano começa a entender que tem esse Deus, com certeza ele irá se alegrar nesse Deus. Ele irá se alegrar no Senhor, porque ele vai entender que ele precisa de Deus para viver. Ele vai entender que a salvação dele está com o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que pode fazer tudo, aquele que pode fazer o impossível, aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que vai na batalha ao nosso favor para que a gente venha alcançar as vitórias de Deus. Então o segredo é esse, para que a gente venha ser um verdadeiro adorador, é olhar somente para Deus, sabendo que Ele tem a nossa salvação, sabendo que Ele tem as nossas promessas, sabendo que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem prometido para nós, é ter fé em Deus, ter esperança, aí nós seremos um verdadeiro adorador, aí nós nos alegraremos no Senhor, quando nós colocamos o foco da nossa vida no nosso Senhor Jesus. Mas o erro de muitas pessoas é que tem colocado o foco na sua vida, nos problemas, nos gigantes, nas tribulações, nas aflições, e por colocar o foco da sua vida, o objetivo, olhar somente para o que se está passando, que são momentos ruins, fica difícil ser um verdadeiro adorador, porque nós não temos que viver por aquilo que nós estamos vendo, mas nós temos que viver pela fé. O justo, ele vive pela fé. Por isso é preciso que a gente venha olhar para a área espiritual, que a gente venha se inclinar para o Espírito. É preciso que a gente venha realmente ser um verdadeiro adorador. Aí sim nós iremos alcançar as promessas de Deus. E saiba que as promessas de Deus são perfeitas, maravilhosas, e todos nós gostaríamos de alcançar as promessas de Deus. Todo ser humano gostaria de alcançar as promessas de Deus. Mas para isso ele tem que ser um verdadeiro adorador. Mas para isso ele tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não pelo aquilo que ele está vendo, mas pela fé. Assim nós devemos proceder. Amém? Fica com esta palavra no teu coração e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?